Graça e paz do Senhor Jesus. Pegue a sua Bíblia aí. Vamos abrir em Deuteronômio no capítulo 10, versículo 12 e 13. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma, para guardar os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Agora vai um pouquinho para frente, lá no capítulo 30, versículo 14 e 15. Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a fazeres. Vês aqui hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Os céus e a terra tomo hoje por testemunho contra ti, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Eu li o versículo 19 aí, tá? Eu li o 14, o 15 e o 19. Amém? Pode tomar o seu assento, glorificando a Deus. Pai, no nome de Jesus, fala conosco nessa noite. Espírito Santo, ministra no nosso espírito a tua vontade, a tua palavra revelada, pois a nossa alma carece e necessita do Senhor a cada dia, em nome de Jesus. O livro que eu li de Deuteronômio, nós conhecemos como o livro da repetição das leis. Então Moisés está repetindo as palavras que ele levou ao povo de Israel, já próximo à travessia do Jordão, antes da sua morte. Ele está ali repetindo as palavras de Deus ao povo, para aquela geração que entraria, tomaria posse da terra da promessa. Deus está falando com o seu povo acerca justamente dessa aliança, em andar nesse caminho de aliança, em servir ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, em guardar os mandamentos do Senhor, os estatutos que foi ordenado. Agora nós como igreja, nós não estamos guardando estatutos, regras, leis, de uma forma legalista. Não, nós somos discípulos de Jesus, e por isso nós estamos seguindo as pegadas do Senhor, as palavras do Senhor. Então isso para mim e para você é guardar mandamento. Guardar mandamento é seguir Jesus, é ouvir o que Ele está dizendo e seguir após Ele. Não é guardar regras humanas, não é guardar leis humanas, mas é guardar aquilo que o Senhor Jesus falou, aquilo que Ele viveu e aquilo que Ele nos ensinou, para que nós possamos ser esses homens e mulheres bem-aventurados que a Bíblia diz. E eu li esses dois textos aqui. Deus, Ele coloca duas condições para os homens, e nos dá a oportunidade de escolha. E dando a oportunidade de escolha, Ele joga para mim e para você a decisão. O segundo texto que eu li, ele diz: porque esta palavra está muito perto de ti. Olha aqui, a palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a fazeres, para praticares, para que você viva essa palavra. Depois ele fala: vês aqui hoje que tenho proposto, a proposta de Deus para os homens. Eu tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal. Depois ele fala assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí Deus diz assim: escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente, e a tua descendência. Deus diz assim: escolhe, pois, a vida, escolha, pois, a bênção. Deixa eu já falar para você, irmão, todos aqueles que estão fora da aliança do Senhor, fora da aliança com Deus, não tem a vida, não tem a bênção. Já por si só se enquadram nesse contexto de maldição. Essa é uma realidade, porque eu preciso escolher por Deus, eu preciso escolher pela palavra, eu preciso escolher pelo propósito de Deus. E o que o Senhor tem para mim e para você nessa noite? O Senhor tem bênção e tem vida para nossa casa. O Senhor tem bênção, saúde e prosperidade para mim e para você, para nossa família, porque nós escolhemos a vida, e essa é a chave da sobrevivência espiritual. É a chave da sobrevivência para todo homem e mulher que depende de Deus. Não há sobrevivência em nossa alma sem a palavra de Deus.
Não há sobrevivência em nosso espírito sem intimidade, comunhão e compromisso com a palavra. Percebe uma pessoa que está sem a palavra, a pessoa está morta espiritualmente. Não há sobrevivência no espírito por muito tempo se eu e você não nos alimentarmos da palavra. O que estamos fazendo aqui nessa noite? Estamos nos alimentando espiritualmente da palavra de Deus. Esse é o alimento, a nutrição que eu e você precisamos semanalmente, diuturnamente. Na sua casa você lê, você adora, você também tem momentos com Deus, e na igreja também você recebe as porções que o Senhor tem reservado para você. Em 1 Pedro 2,2, o apóstolo Pedro diz assim: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. A palavra de Deus, ela é tão essencial para mim e para você, para o cristão, quanto o leite é para o recém-nascido. Como uma criança recém-nascida precisa do leite materno para os seus primeiros dias de vida, para a sua existência, para o seu crescimento, todos os fatores que envolvem a vida estão no leite, o leite materno que vai alimentar aquela criança. Pedro faz essa comparação: assim como um recém-nascido precisa do leite, assim eu e você também precisamos, desejamos afetuosamente o leite racional, ou seja, a palavra de Deus, porque é através da palavra de Deus que nós vamos crescendo, o crescimento espiritual. Provérbios 22:4 diz assim: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. O galardão da humildade de quem está ouvindo as palavras de Deus, de quem está se submetendo à verdadeira palavra. Ele diz que o presente desta pessoa é o temor do Senhor, e isso é a riqueza, honra e vida. Nós estamos diante de um lugar, irmão, de muita riqueza, de muita prosperidade, amém? É diante da presença de Deus. Agora deixa eu falar para você, é tão simples. A obediência traz o que? Bênção. A desobediência traz a maldição. É simples assim. Se nós somos obedientes ao Senhor, a bênção vai vir na nossa casa. Você está pensando que você veio buscar a bênção aqui nessa noite? Quando você chegar lá, irmão, ela vai estar batendo na sua porta para entrar. Todas as vezes que nós tivermos a postura e o propósito de viver em obediência a Deus, a bênção sempre vai estar conosco, irmão. A bênção sempre vai estar em nossa casa. Agora, se nós tivermos a postura de desobediência, pode se preparar para a maldição. Aí você fala assim: está repreendido, pastor. Queima, sangue e fogo de Jesus, não quero. Então obedeça. Obedecer é melhor do que sacrificar, amém? Obedecer, se lembrar, obedecer, irmão, traduzindo em outras palavras, é ter saúde, prosperidade e vida em nossa vida, por causa da palavra de Deus. Agora, isso é decisão. Não é decisão? Anos atrás nós estávamos lá fora, não queríamos saber. Eu falo lá fora, não estou falando dentro do prédio, tá, irmão? Para você entender, fora do propósito. Anos atrás estávamos fora do propósito, não queríamos compromisso com Deus, estávamos debaixo da maldição, literalmente. Mas o dia que tomamos a nossa decisão, ao ouvir a voz de Deus, nós entramos no caminho da bênção, irmão, da prosperidade. Agora preste atenção, tudo é por conta dessa decisão de servir a Deus. Por isso que eu falei em alguns momentos, cultos passados, eu disse: como que você passou 2023, 2022? O propósito de servir, como você entrou em 2023? Você renovou a sua aliança com Deus, entrou com intensidade, você se renovou no Senhor, entrou com propósito, há mais paixão e mais interesse em servir, em viver a Deus? Porque eu sei que nesse ano, se de fato nós entramos com esse propósito, nós vamos prosperar pela mão do Senhor, é pela mão de Deus. A vitória, a prosperidade e a felicidade depende da nossa obediência a Deus. Tem gente que fala assim: eu quero ser feliz, e achando que para ser feliz precisa de alguma coisa. Não, a felicidade não depende de uma coisa, depende de uma pessoa, e essa pessoa é Jesus, amém? Então o nosso propósito de ser feliz esse ano é estar mais na obediência, viver mais em Deus, entrar mais em Deus, conhecer mais o Senhor, mais a sua palavra, e viver mais o seu propósito, porque todas as bênçãos correrão para a nossa casa. A obediência, como eu disse, não é um legalismo, um código de regra, não é isso.
A obediência num sentido de discipulado, andando com Jesus esse ano, ouvindo a voz dele e colocando em prática aquilo que ele está falando. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia e que você acompanhe comigo esse texto, Deuteronômio capítulo 8. Preste bastante atenção aí agora, querido. Deuteronômio no capítulo 8, a partir do capítulo, versículo 1. Lembre-se que Moisés está falando com o povo há poucos meses antes do povo passar o Jordão e pisar a terra da promessa. Moisés está repetindo tudo de novo, irmão. Por isso que às vezes é bom a gente sempre ouvir. Às vezes a gente ouve a mesma mensagem, o pastor lê os mesmos textos, que nós temos necessidade. A gente esquece muito rápido das coisas, irmão. E eu vou te falar que Deus é didático. Deus é tão didático, assim como Jesus foi tão didático, não só falando, mas mostrando, ensinando na prática. Deus também, no antigo pacto, ele é tão didático que ele faz eu e você lembrar daquilo que nós passamos. Pastor, mas aquilo que eu passei doeu, foi amargo, mas Deus me faz lembrar. Olha aí, Deuteronômio capítulo 8, versículo 1. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou aos vossos pais. O que Deus está falando nesse versículo 1? Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para os praticar, para que você viva e você se multiplique, você entre e possua a tua bênção, a terra que foi prometida aos seus pais. Moisés estava dizendo para aquele povo, falando do compromisso com a aliança. Só possuiu a terra, só recebeu a bênção quem estava debaixo da aliança, irmão. Quem estava debaixo da obediência recebeu a bênção. Os desobedientes ficaram para trás. Esse é o primeiro ponto. A aliança nos faz entrar e possuir as bênçãos que Deus já reservou. A obediência à palavra de Deus vai nos levar para esse lugar de honra, irmão, para esse lugar de bênção. Guardar os mandamentos significa sim viver a aliança com Jesus, viver debaixo do sangue de Jesus. Olha o verso 2, versículo 2: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Você está percebendo o que ele está falando aí? E você vai se lembrar, deixa eu contextualizar, e você vai se lembrar de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou nesse deserto. O deserto pode ser a resposta que não veio, a cura que não chegou, a porta que não abriu, as coisas que não aconteceram ainda, e pode ser que você ainda esteja nesse deserto. Aí ele diz, e te lembrarás, mesmo assim te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou. Irmão, mesmo no deserto o Senhor tem nos guiado, mesmo diante da crise o Senhor tem nos guiado, mesmo diante das dificuldades o Senhor tem nos guiado. Te guiou no deserto por esses 40 anos. Agora vem umas coisas que não são muito boas aqui. Aí ele fala assim, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Olha que interessante, irmão. Deus levou o povo para o deserto, os guiou no deserto, e lá no deserto Deus os humilhou, e Deus os provou. O humilhar é para tornar alguém humilde. O sentido de humilhar aqui não é acabar com a reputação da pessoa, deixar a pessoa desmoralizada, não é esse o sentido. Deus, ao levar o seu povo para o deserto, estava tratando no caráter deles, estava humilhando, tornando o seu povo humilde, dependente do Senhor, e essa é a condição do servo. Estava os provando, também fala do caráter, para saber o que estava no seu coração. Como que Deus sabe o que está no meu e no seu coração? Pastor, Deus é onisciente, Deus sabe todas as coisas. O Salmo 139, Davi diz que antes que venha uma palavra na nossa boca, Deus já sabe. Mas ele está dizendo que lá no deserto ele humilhou, provou o povo para saber o que estava no seu coração, se guardaria os mandamentos do Senhor ou não. Mas se o Senhor sabe o que está no meu coração, por que então me provar e por que então me humilhar? Para eu saber o que está no meu coração. E como que eu vou saber? É claro que eu sei o que passa no meu coração, mas Deus, irmão,
Ele vai fazer muitas vezes, diante dessas circunstâncias, situações, eu verbalizar o que está no meu coração. O verso 3: e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conheceste, nem os teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Ele disse para te dar a entender, para que eu e você possamos entender o fato das provas, antes de chegarmos no lugar da bênção, antes de recebermos a vitória, é para que eu e você possamos verbalizar aquilo que está em nosso coração, e ao verbalizarmos isso que está em nosso coração, vai denunciar se nós servimos ou se nós não servimos a Deus, se nós estamos com Ele ou se nós não estamos com Ele, porque Jesus disse: a boca fala daquilo que o coração está cheio, e muitas vezes é na prova, muitas vezes é na humilhação, é na circunstância que Deus está sondando o nosso coração, que Deus sonda as nossas palavras, se eu vou blasfemar, se agora eu vou infamar a terra, se agora eu vou lançar uma maldição. Lembra de Jó? Só perdeu tudo, irmão, perdeu saúde, perdeu filhos, perdeu riqueza, perdeu tudo, mas a Bíblia diz que ele não blasfemou contra Deus, em nenhum momento ele murmurou, ele reclamou, ele aguentou o tranco, ele ficou firme, e Deus o honrou duplamente no final da sua história. Mas as palavras foram arrancadas do interior de Jó. Ele declarou, ele disse: eu sou um miserável, eu não deveria ter nascido. Mas ele não falou nada contra Deus. O diabo disse: olha, deixa eu tocar na carne dele, deixa eu tirar a saúde dele, deixa eu ver se ele não blasfema de ti. E ele não blasfemou, irmão, porque a riqueza que ele tinha, a maior riqueza que ele tinha estava dentro dele, era a presença de Deus. Aleluia. Aquele povo passou pela prova, passou pela humilhação, e o propósito de Deus em tudo isso, sim, era capacitá-los, forjar o seu caráter e saber o que estava em seu coração com as suas declarações, se eles guardariam o mandamento ou não, se eles estavam diante da obediência ou não. Ele disse: para que você não esqueça, para que você se lembre, versículo 2: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou. Em outras palavras, ter sempre em memória que mesmo naquele momento lá de crise, no momento de dificuldade, ter sempre em memória que foi o Senhor que te guiou. O Senhor estava no controle, mesmo quando você pensou que Ele não estava. O Senhor estava com a mão sobre a sua vida, mesmo quando você pensou que Ele não estava. Ele te guiou no deserto esses 40 anos. Sabe, querido, as nossas adversidades exteriores, elas denunciam a nossa postura interior. As adversidades de fora denunciam a nossa postura de dentro. Se nós estamos em pé por dentro em Deus, o que é de fora não vai abalar, irmão. Mas se nós não estivermos em pé por dentro em Deus, tudo que acontecer do lado de fora vai nos abalar e nós vamos cair. Toda adversidade que nós vemos do lado de fora, que acontece na nossa vida, vai denunciar nossa postura de dentro, e as nossas palavras vão confessar isso. Se eu vou declarar a bênção ou se eu vou declarar a maldição, se eu vou dizer que Deus é comigo, que todas as coisas acontecem para o bem, para o propósito daqueles que amam a Deus, eu só vou dizer: não, Deus não é comigo, isso não pode ser de Deus, ou Deus está fazendo isso, eu não concordo, eu vou murmurar e vou reclamar. Não, eu preciso estar nesse propósito e não me esquecer de que mesmo diante das dificuldades, das provas no deserto, o Senhor estava comigo, me guiando. Eu passei por uma prova por 3 anos, antes do ministério, os irmãos sabem disso, por 3 anos, com uma dor que não passava no meu estômago. Fiz exame, endoscopia, fiz ultrassom, não apareceu nada, e a dor estava lá, todos os dias, até que por uma decisão ao ministério, a dor sumiu, e eu fiquei num deserto por 3 anos, ao relutar com a voz de Deus, ao ouvir a voz de Deus e não dar uma resposta à voz de Deus.
estava cultivando uma certa maldição na minha vida, por não obedecer à voz de Deus, por aquilo que eu padecia. Nós estamos ouvindo a voz de Deus nessa noite, irmão, e o meu e o seu lugar é no lugar da bênção, é no lugar da prosperidade, é na resposta para a vida, e não na resposta para a maldição. E isso é compromisso e obediência ao Evangelho. Que eu poderia muito bem nessa noite aqui, irmão, usar a Bíblia e oferecer uma chave de carro, fazer uma promessa para você, que Deus vai fazer e vai acontecer, e profetizar aqui nessa noite, coisas que Deus não falou, só para levantar o teu ânimo e deixar você empolgado, achando que vai receber alguma coisa. Fora da obediência ninguém recebe nada, irmão. Eu e você vamos receber diante da bênção do Senhor, mas as nossas palavras e as nossas atitudes diante das adversidades vão denunciar o nosso interior. E esse povo aqui foi muito provado por causa disso. Porque é o seguinte, querido, falar que estar com Deus é uma coisa, na prática do dia a dia na vida é outra. Quando você passa pela prova, passa pela humilhação, passa pela crise, a sua postura interior é denunciada. E é muito fácil quando se passa por alguma coisa, talvez mentir, talvez arrumar um subterfúgio, sair pela direita, arrumar uma estratégia humana, forjar alguma coisa para tentar falar: tá vendo, Deus me livrou, eu me safei e agora eu estou na bênção. Não, a nossa postura de alguma forma vai ser denunciada. A postura de dentro, se nós estamos de pé ou se nós estamos caídos por causa das coisas de fora. O apóstolo Paulo falou sobre isso, irmão, que nós não devemos nos render diante das circunstâncias temporais, porque o que se vê é temporal e o que não se vê é eterno. E nós estamos olhando para o que nessa noite? Para aquilo que é material ou para aquilo que é espiritual? Para aquilo que é espiritual. Olha só, o Salmo 103, o verso 1, Davi disse assim: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É você fazer uma leitura interior e lembrar de que quando você estava no deserto, no momento de crise, quando você estava lá no lugar que você não queria, que você não desejava, mas que Deus estava te guiando, mesmo você querer daquele jeito, é você se lembrar e bem dizer ao Senhor que aonde você está hoje, onde Deus te colocou hoje, onde Deus te guiou hoje, onde Deus está te guiando hoje, é se lembrar que todos os benefícios vieram do Senhor. Todos os benefícios vieram e virão do Senhor para mim e a sua vida. Davi está dizendo: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. E a gente às vezes tem memória curta, irmão. Às vezes a gente esquece dos benefícios de Deus, de tudo que Deus fez. E Deus faz questão de mexer com o seu povo e dizer: te lembra. Então você se lembrará. Quando você estiver na bênção, você vai se lembrar. Lembra o que você passou, lembra quando você foi humilhado, para saber o que estava no seu coração. Vamos ver se o seu coração não vai mudar. Vamos ver, porque no deserto é uma coisa, irmão, mas diante da prosperidade é outra. No deserto é uma dificuldade, é uma luta, não tem, não dá, mas na prosperidade é outra, tem tudo, dá tudo. Mas às vezes, por causa da circunstância exterior, o nosso interior é denunciado. Às vezes no deserto está com Deus, está firme, está passando pela prova, dando glória a Deus, mas aí quando vem o momento da bênção, da bonança, irmão, esquece o Evangelho, esquece Jesus. Mas Deus está falando aqui, ó, no texto, está fazendo eu e você não esquecer dos benefícios do Senhor. Verso 3 diz que Ele humilhou e deixou ter fome, sustentou com maná que tu não conheceste, nem os teus pais conheceram. Às vezes Deus permite humilhação em nossa vida, permite humilhação em nossa vida e nos deixa ter fome. E essa mensagem, irmão, para 2023 não é muito usual, porque tudo isso é tratamento de Deus para o seu povo. Peraí, esse povo aqui, eu vou mostrar para você aqui na Bíblia o que esse povo recebeu, irmão. E não é brincadeira não, que esse povo recebeu de Deus foi algo extraordinário.
Mas pense que para receber primeiro foram humilhados. E não foi humilhado pelo diabo e nem pelo homem não, foi humilhado pelo próprio Deus. Porque o próprio Deus estava tratando com cada um individualmente, no caráter, no coração, no sentimento, na alma de cada um. Porque Deus queria colocar um povo consertado, arrumado, abençoado em uma terra de promessa. Não é colocar um povo capenga, sem direção, sem convicção, sem discernimento, e entregar a bênção. Você vai entregar, irmão, você vai entregar um anel de ouro, um relógio de ouro na mão de um doido? De alguém confuso? De alguém que não tem entendimento? Você vai entregar uma joia na mão de alguém que não entende? Você acha que Deus ia entregar uma bênção tão grande para um povo rebelde, com um povo que não tinha entendimento? Não, Deus estava tratando o caráter para entregar grande vitória para o seu povo. Então nós estamos sendo lapidados dia após dia pelo Senhor, dia após dia. Por isso ele diz: Ele te humilhou e te deixou ter fome muitas vezes. Aí estava com fome, mas Deus sabia até onde o povo aguentava. Aí de repente Moisés chegava assim diante da tenda da congregação, dizendo: gente, amanhã Deus vai enviar um maná. No outro dia de manhãzinha tinha sobre a relva uma espécie de um pão. Aí eles saíram da tenda, todo mundo faminto. Está faminto, mas Deus está providenciando o alimento no deserto. Está faminto, mas Deus está providenciando a comida no deserto. A comida não está vindo da mão do padeiro, não está vindo da mão do homem, está vindo da mão de Deus. Aí, quando eles saem da tenda, eles olham, veem aquela relva forrada com aquele bolo, com aquele pão. Aí quando eles pegaram o maná e olharam para o outro assim, falaram assim: o que é isso aqui? Aí o outro assim: eu não sei, vamos comer. Aí Moisés disse: este é o pão que Deus enviou do céu para você. E maná significa o que é isso? Porque eles não estavam sabendo que Deus estava trabalhando, que Deus estava enviando a comida. Tinha muita gente reclamando, enquanto Deus estava providenciando. Enquanto alguns estavam reclamando, Deus estava providenciando. E tinha uns que estavam de joelhos esperando a providência de Deus. Qual é a nossa postura nessa noite? Qual é a nossa postura interior diante desse momento? Porque naquele momento, enquanto não tinha pão, tinha muitos murmurando. Deus nos lançou nesse deserto e nos esqueceu aqui, para nos matar nesse lugar. Não, Deus estava tratando os seus corações. Ao passo que tinha muitos servos de joelho dobrado, buscando o Senhor e confiando na providência de Deus. Muitas vezes Deus deixou o seu povo ter fome, irmão, fez o povo fazer um jejum obrigado, para ter discernimento das coisas espirituais, e mesmo assim eles não tinham. Deus queria saber e queria fazer o povo entender, para que eles pudessem entender que o homem não viveria só de pão, mas de toda a palavra que saía da boca de Deus. Lembra essas palavras que Jesus disse, Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Jesus está no deserto, não está? 40 dias e 40 noites sendo tentado. O diabo se apresenta para ele na grande tentação e diz assim: se você é o filho de Deus, manda que essas pedras aí se transformem em pão. O que Jesus responde para ele? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha a postura de Jesus no deserto, diante da prova, da fome e diante da tentação do maligno. Jesus responde: nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca de Deus. Em outras palavras, o meu interior está cheio de Deus. Eu estou de pé, diabo, você perdeu, não adiantou nada você vir aqui. Jesus continuou de pé. A postura interior denunciou o seu coração. Estava com fome para o lado de fora, mas para o lado de dentro estava cheio de Deus. Aleluia. E um homem, uma mulher cheia de Deus, irmão, pode vir o diabo, pode vir o homem, pode vir a circunstância, não cai, porque quem está sustentando é Deus. O versículo 4, ele disse assim, Jesus disse em João 15:5, né? Sem mim nada podereis fazer. E eu entrei esse ano de 2023 mais ainda abraçado nele, porque sem ele nada eu posso fazer. Nada você pode fazer, irmão. Você quer que essa porta abra, irmão? Abraça nele.
Você não conseguir abraçar nele, vai se rastejando, pega na orla das vestes dele, dá um jeito de grudar nele, insiste, vai, obedece, vive com ele, se esforça com ele. Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. Agora, o salmista Davi que entendia disso, Davi diz assim no Salmo 37, o verso 4, do verso 3 a 5: confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Depois ele diz lá na frente no verso 25: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Está falando de quem? Está falando do justo. Ele disse: eu fui moço e agora sou velho, e dentro dessa minha vida eu nunca vi o justo desamparado, e nem a sua descendência mendigando pão, porque ele confiava no Senhor, ele obedecia e vivia no propósito de Deus. O verso 4 de Deuteronômio 8 diz assim: nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Espera aí, 40 anos com a mesma camisa? 40 anos com o mesmo sapato? 40 anos com a mesma chinela? Irmão, eu já fiquei com o sapato por 4 anos no pé. O sapato aguentou tempo, hein? Aí a pastora fala assim: misericórdia, eu já comprei umas 5 sandálias e você ainda está com esse sapato? Eu falei assim: ainda está bom, está aguentando, vai ficar até quando aguentar. As mulheres que são de renovar o guarda-roupa, né? E o sapateiro, é uma renovação de sapato, irmão. Só tem 2 pés, mas tem 30 pares de sandália. Olha só: nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nunca se inchou o teu pé nesses 40 anos. Que cuidado de Deus é esse? Mesmo o seu povo passando na prova, mesmo o deserto tem uma conotação não muito boa, irmão. O deserto não soa legal para mim e para você, mas lembre-se que depois de todo o deserto você vai encontrar a terra da bênção. Depois de todo o deserto você vai dar de cara com a terra da prosperidade. E entenda que mesmo se você estiver passando no deserto e ainda não chegou na terra da prosperidade, Deus está guiando você. Aí está lá um povo no deserto, e a Bíblia diz que Deus disse: nunca, Deus lembrando, nunca, no versículo 4, se envelheceu a tua veste sobre ti. Peraí, mas tem 40 anos que você está usando aí, que essa túnica, essa camisa, está desse jeito ainda, não descorou, não desfiou, não desbotou, 40 anos está do mesmo jeito, o sapato está com um sapato no pé, até hoje com esse sapato, sim, é esse sapato, porque as coisas de Deus, as coisas do povo de Deus estavam guardadas pelo próprio Deus. No deserto Deus guarda o seu povo, irmão, até os objetos do povo não deteriorava. Olha o cuidado de Deus, nunca se envelheceu a tua veste sobre ti. 40 anos, que cuidado é esse do Senhor, para levar o povo para uma terra de bênção. No versículo 5 ele fala: confessa pois no teu coração, como o homem castiga o seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. O versículo 6: e guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para o temeres e andares nos seus caminhos. Mais uma vez ele faz a lembrança de guardar. Agora olha só que interessante, verso 7: porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes de abismos, que sai dos vales e das montanhas, terra de ribeiros de águas cristalinas, terra de fontes de abismos e de abismos, que sai dos vales e das montanhas, terra que havia fonte de águas potáveis, terra poderosa. Deus estava enviando o seu povo. Olha as grandezas no versículo 8. Está falando com o povo que estava no deserto, irmão, que estava na crise, que estava na prova. Versículo 8: terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras e abundante de azeite e mel. Isso aqui está falando da terra. Deus já está falando da bênção. Deus já está falando da prosperidade. Deus já está falando das grandezas. A terra que eu vou colocar a você é terra muito boa, de ribeiros de água, de fontes de abismos, que saem dos vales das montanhas, de trigo de cevada, de vides, figueiras, romeiras, oliveiras, abundante
de azeite e de mel. Verso 9: terra que comerás o pão sem escassez. O que está falando aqui? De fartura, irmão. É esse lugar que Deus vai fazer em nossa vida. Terra de trigo e cevada, vides, figueiras, romeiras, oliveiras, abundante de azeite e mel. Terra onde você vai comer o pão sem escassez. O verso 9: e nada faltará nela. Terra cujas pedras são ferro e cujos montes tu cavarás o cobre. Olha aí que terra cheia de mineral, irmão. Ferro e cobre. Riquezas debaixo da rocha, riquezas nas rochas. Esse povo foi levado para uma terra poderosa, que tinha comida em abundância, que tinha riquezas minerais, tinha ouro também, com certeza, prata também nessa terra. E eles gozaram de tudo isso, ficaram ali, tomaram posse dessa bênção, comeram o pão sem escassez, se fartaram na presença de Deus. Agora olha só o que Deus diz no verso 10. Preste bastante atenção aqui. Quando pois tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Verso 11: guarda-te para que não te esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Guarda-te para que não te esqueças do Senhor teu Deus. A nossa prosperidade só dura enquanto estamos reconhecendo e vivendo com o Senhor. Eu vou falar de novo, irmão. A nossa prosperidade, e entenda prosperidade, tudo, não é só finança, tudo, casa, família, tudo, emoções, sentimentos, relacionamento. A nossa prosperidade só dura, ou só prevalece enquanto nós estamos reconhecendo e vivendo com o Senhor em obediência e com a sua palavra. A prosperidade, ela só está nesse ambiente. Fora desse ambiente, irmão, está a maldição. A prosperidade só está nesse lugar. E se eu e você estamos nesse lugar, irmão, a nossa casa está cheia da bênção de Deus. Aleluia. O versículo 12 ele diz assim: para que porventura, havendo tu comido e estando farto, havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiverem aumentado as tuas vacas e as tuas ovelhas, e acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se não eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão. Aí Deus está dizendo para o povo: olha, depois que você comer, que você fica farto, que os teus rebanhos se multiplicarem, que as tuas finanças se multiplicarem, que você estiver habitando em boas casas, depois que você estiver tremendamente abençoado, que tudo for acrescentado na sua vida, tudo for multiplicado na sua vida, não se eleve o seu coração, não se eleve o seu coração e te esqueças do Senhor. Você pensa que Deus deixa passar, irmão? Deus não deixa passar nada, irmão. Deus não deixa passar nada. Eu conheço muitos que Deus começou a prosperar, a pessoa virou as costas para o Senhor, perdeu tudo que tinha, perdeu casamento, perdeu, irmão, foi para bancarrota, ruína. Que Deus está colocando uma condição: eu vou entregar para você, eu vou te abençoar, você vai ficar numa terra de prosperidade. Não entenda a sua terra como terra humana, irmão, terra espiritual, vida em Deus, onde tudo conspira a seu favor, onde tudo conspira com uma bênção de Deus para a sua casa. Aí Deus está falando: quando você tiver comido, você estiver farto, estiver edificado, estiver construindo, sendo abençoado, sendo farto, as tuas ovelhas, dizendo para aquele povo, né, sendo multiplicada, a sua prata e o ouro, e você crescendo, não se eleve o teu coração. Em outras palavras, não se ensorbebeça e se esqueça do Senhor teu Deus, que foi Ele que te tirou da casa do Egito, foi Ele que te tirou da escravidão do Egito, foi Ele que te arrancou do mundo, e que te limpou, que te prosperou e que te abençoou. Não se esqueça que é Ele que está fazendo. E aí
A Bíblia diz em Provérbios 16:18: a soberba precede a ruína, e o espírito altivo precede a queda. Esse não é o meu lugar e nem o seu lugar. O verso 15 ele fala assim: que Deus nos guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e tirou a água para beber da rocha do Seixal. E mais uma vez ele fala que no deserto te sustentou com o maná que os teus pais não conheceram, para te humilhar e te provar, para no teu fim te fazer o bem. Às vezes a gente olha, irmão, diante do momento que nós estamos vivendo, e parece que não acaba nunca. O que eu quero dizer isso? Que Deus disse que no deserto Ele sustentou o povo com maná que os pais não conheceram, porque essa era outra geração. Lembra que os que saíram do Egito, que blasfemaram, morreram no deserto? E a geração, os filhos daqueles que saíram, que estavam agora entrando, tomaram posse. E Ele disse: os seus pais não conheceram, para te humilhar e para provar, e para no teu fim te fazer bem. No meio do processo parece que não acaba nunca. Enquanto você está passando pelo processo, parece que não vai acabar nunca. Enquanto você está na prova, parece que não vai acabar nunca. Está no deserto, parece que não vai passar nunca. Está na enfermidade, parece que não vai passar nunca. Mas o que Deus disse para eles? Para no teu fim te fazer bem. Pode ser que agora, nesse momento, você não esteja vivendo ainda aquilo que Deus tem para você, porque significa que não chegou no fim, irmão. Não chegou ainda na terra da prosperidade, naquele propósito que Deus tem. E Deus estava dizendo para eles: olha, para no teu fim fazer bem a você. E não tinha chegado ainda, porque quando chegasse no fim, as dores iam passar. Aquele sentimento que parece que não acabava nunca, ia passar. Aquelas dores que parece que não acabavam nunca, iam passar. Quando eles passassem o Jordão, eles iam ver a terra do outro lado, e eles iam lembrar que Deus tinha dito: nessa terra tem ouro, nessa terra tem prata, nessa terra tem cobre, tem ferro, nós vamos extrair, vamos viver a riqueza. Nessa terra tem ribeiros de água, tem fontes. Essa terra é uma terra poderosa que Deus projetou para nós. Esse é o fim, não é o meio. Muitas vezes no meio a gente sente, parece que não vai chegar no fim. Mas deixa eu falar para você, enquanto você está no meio, irmão, enquanto você está na crise, continue, porque Deus vai virar essa página. Amém? Deus vai virar essa página, vai virar essa página, você vai chegar no lugar que Deus tem projetado para você. Continue, não murmure, continue firme no Senhor em obediência, porque a tua vitória está chegando, a tua bênção está chegando. E mais uma vez Deus diz no verso 17: não digas no teu coração: a minha força e a fortaleza do meu braço me adquiriram este poder. A minha força, a fortaleza do meu braço, eu consegui adquirir essa riqueza. O poder aqui no original é riqueza. Deus diz assim: não diga no teu coração. Não precisa falar, não, nem falar no seu coração, que eu já estou vendo. Não diga no teu coração: foi a minha força, a minha intelectualidade, foi a minha amizade, foi os meus relacionamentos, as minhas influências. Não digas no teu coração que foi isso, que foi o teu braço que adquiriram este poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele que te dá força para adquirires riqueza. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires poder. É Ele que te dá força para adquirires riqueza. É Ele que faz por você todos os dias. E é Ele que vai fazer na minha casa, na sua casa, na minha família, na sua família, nesta igreja. Aleluia. Vamos exaltar o Senhor, querido, certos da vitória. Amém? Você crê nessa palavra? Aleluia. Então receba a sua bênção nessa noite. A bênção do Senhor seja derramada nessa noite sobre as nossas vidas. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a consolação abundante do Espírito Santo sejam derramadas sobre as nossas vidas.